Muito bem, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela dádiva da vida. Dê licença, viu? Já estou entrando minha Bahia. Que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro. Nesse exato momento, no volume aí da sua TV, seu Aratu 24 Horas já está no ar. Um programa onde o povo baiano tem vez e voz. Feito pra você e por você. Ó, corre, chega mais. Aquele abraço forte, caloroso. Hoje é segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Nosso programa está só começando, nossa semana também. Que bom poder fazer parte, então, desse início de semana com você aí de casa. Agradecer já a sua audiência, inclusive agradecer a sua parceria, a sua audiência ao longo da semana passada aqui com a gente. A gente só tem a agradecer por cada tijolinho construído ao longo desse projeto, ao longo de um mês de Aratu 24 Horas. E eu peço, então, que você fique também junto com a gente ao longo desse mês de agosto. Agora vem cá, já mandou sua mensagem pra gente? Ainda não? Manda tua denúncia, tua sugestão de pauta para o telefone que tá na tela. É o nosso Zap Zap do Silvestre. O telefone é o 999860003, viu, TP? E o nosso Instagram é o @TVAratu, @TVAratu. Você também pode me seguir no Instagram, @AlexSilvestreTV. Dá essa moral lá pra gente, pernambucano mais baiano. Você também pode acompanhar nossa programação no canal do YouTube, o @TVAratu Oficial. Quero, inclusive, aproveitar aqui essa deixa e mandar um abraço para você que está conectado nesse exato momento na plataforma YouTube, acompanhando, então, a transmissão do Aratu 24 Horas pelo YouTube. Deixa teu like, compartilha essa transmissão e deixa também seu comentário aqui embaixo, tá? Para você que está me assistindo pelo televisor convencional, na sua sala, no seu quarto, fica também aqui com a gente no canal 4.1 na TV aberta. Vamos agora com os destaques do seu Aratu 24 Horas. Olha só, eu começo com esse assunto. Quem matou o gerente do Jogo do Bicho na semana passada? Lara Linhares. Vem com a gente, Lara. Isso mesmo, Alex. César Cavalcante Santana tinha 50 anos de idade. Ele estava ali dirigindo o veículo, um Onix branco, na Avenida Otávio Mangabeira, no momento em que dois homens chegaram numa moto e deram diversos disparos de arma de fogo. A informação de testemunhas é que foram pelo menos 13 tiros, Alex, ou seja, muitos tiros, assustando quem estava no local. Ele ainda conseguiu dirigir o veículo até um estacionamento. Testemunhas disseram que ele estava consciente, que ele estava falando até o momento em que a 15ª Companhia de Polícia Militar chegou até o local. O SAMU chegou logo depois, prestou socorro. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos. Saúde! Vamos mostrar uma reportagem especial sobre câncer. Você sabe qual a doença ou como a doença aí entra em remissão? Paciente de câncer pode dizer, quando é que ele pode dizer se foi curado ou não? Quanto tempo? Tudo isso você vai acompanhar então na nossa reportagem especial. Eu separei inclusive um trecho aqui para você de casa. Acompanhe. Foi no autoexame que Carolina desconfiou que estava com câncer de mama. Depois de passar por uma biópsia, confirmou a suspeita. O primeiro passo no tratamento foi a quimioterapia. Ao todo, 16 sessões para reduzir o tamanho do tumor. É um processo difícil, né? Eu iniciei também a quimioterapia usando a touca, para ter a tentativa de não perder os cabelos, mas infelizmente na 4ª sessão os meus cabelos começaram a cair e aí eu fiquei completamente careca e nessa hora eu acho que a ficha caiu. Muito bem, já já a reportagem especial completa na tela do 4.1. E a Polícia Civil, que está investigando a morte de um homem que morreu, obviamente, quando foi baleado aí dentro de um edifício em Nazaré. Vitor Castro, com você. A gente fala aqui da Ladeira da Palma, no bairro de Nazaré, onde dois homens foram baleados. A gente tem a informação de que esses dois homens tentaram invadir a casa de um rapaz que trabalha como guarda portuário. Ele tinha uma arma, acabou disparando contra esses dois homens. Perícia aqui no local, Polícia Civil no local. Um desses homens foi socorrido para o Hospital Geral do Estado e o outro, ele recebeu uma grande quantidade de tiros na cabeça e acabou não resistindo. Essas e outras notícias agora no Aratu 24 Horas.
Muito bem, já estamos no ar com o seu Aratu 24 horas, o noticiário completo da manhã. Você sai de casa muito bem informado aqui na tela do 4.1. Já quero pedir a sua contribuição com o nosso programa. Mande a sua sugestão de pauta aqui pra gente, pro telefone que vai aparecer na tela. Manda aí a sua mensagem pra gente. A denúncia também pode ser enviada para o Zap 999860003. Aproveita e segue também a gente no Instagram, @TV Aratu. Me dá essa moralzinha. O pernambucano mais baiano já está no ar com o Galinho e toda a equipe do canal 4.1, @AlexSilvestre TV é o meu Instagram. E você pode acompanhar a gente também, viu, Galinho? Na programação aí do nosso canal do YouTube. Lá também tem transmissão ao vivo para todo mundo que está querendo sintonizar a TV Aratu por meio da internet. Se você vai sair de casa agora, obviamente não pode levar seu televisor, vai com teu smartphone conectado então no canal do YouTube da TV Aratu, que é @TV Aratu Oficial. Olha só, eu já quero aproveitar aqui essa carona com o nosso querido Zé Mário para a gente fazer um passeio pela nossa cidade. Bora então dar uma olhada, uma espiada, uma breve espiada lá fora, ver como é que tá aí um dos nossos pontos turísticos. Mais uma vez na tela do seu Aratu 24 horas, o nosso forte, a nossa Baía de Todos os Santos, algumas embarcações atracadas ali. A gente percebe essa imagem muito bonita, tá ventando bastante, hein? A nossa câmera aí registrando então essas imagens. A gente percebe inclusive o momento que a onda ali, a marolinha, quebra justamente na base, né, no alicerce do forte, um cartão postal aqui da nossa cidade, da Cidade Baixa, mais próximo dali, né, obviamente já em terra firme. A gente tem toda a região do comércio, o elevador Lacerda. Olha aí, gente, tá ventando bastante, hein? Tá ventando bastante. Esse forte aí, para você que não sabe, ele foi construído pelos portugueses, tá? E aí, ó, ele fica justamente fora da costa, né? Fora do nosso continente, já dentro ali da Baía de Todos os Santos, e era usado justamente para fazer a proteção, a segurança da Cidade Baixa, da nossa Salvador, da nossa Bahia. E tá aí, ó, sendo preservado, resistindo literalmente ao tempo. E a gente, rapaz, quanto vento, hein? Olha aí, Salvador, tá ventando, hein? Olha lá os coqueiros, bastante vento então. Ó, vamos seguir com o nosso noticiário aqui, tá? No canal do 4.1. Gente, inacabada, uma obra inacabada aí da prefeitura, está deixando uma rua de mão dupla estreita lá no Engenho Velho, viu? Isso é Engenho Velho de Brotas. Está provocando, inclusive, transtornos para quem precisa trafegar pela região. É o que a gente vai ver agora na reportagem na tela do Aratu 24 horas. Moradores precisam... A gente fala aqui do final de linha do Engenho Velho de Brotas, onde os moradores chamaram a equipe da TV Aratu para fazer uma reclamação. Essa reclamação é porque, por conta de uma obra de requalificação aqui no bairro, houve um estreitamento da via, o que acaba prejudicando o trânsito dos veículos. Um passeio do lado esquerdo foi alargado e, com esse alargamento, acaba que a via fica um pouco mais apertada, prejudicando principalmente nos horários de pico. Alguns moradores chamaram a gente, entraram em contato com a equipe e a gente queria saber, Valdec, fala um pouco desse problema que vocês estão vivenciando aqui no Engenho Velho. Quando começou, se vocês já acionaram a prefeitura? A partir dessa obra, infelizmente, o nosso bairro tem sofrido, né? Justamente porque a obra veio sem olhar as especificidades do bairro. Então, ou seja, houve um ampliamento super amplo dos passeios. Por conta disso, o transporte tem dificuldade de transitar aqui e aí fica nós moradores sofrendo, porque o transporte não chega até os pontos de ônibus. E aí o que a gente quer da prefeitura é justamente que essa obra seja revisada, que eles nos procurem para que a gente trate disso, porque realmente está sendo um problema geral aqui para a nossa comunidade. Um outro problema que a comunidade relatou para a gente aqui, para a equipe da TV Aratu, foi sobre a situação do final de linha, que acaba que os ônibus não estão chegando até o fim de linha, não é isso, amigo? Com certeza, o pessoal fica esperando lá aqui, retorna lá em cima, não vem até aqui, entendeu? O pessoal está reclamando com a gente lá, que tem gente, o ônibus não está vindo aqui, espera aqui, o pessoal não vem, fica só reclamando o pessoal. Muita gente, moradores tudo aqui, reclamando da população do ônibus que não vem até aqui em cima. Aqui embaixo, pegar o pessoal, que é a população aqui embaixo aqui.
Vocês já chegaram... Como é seu nome? Manuel. Obrigado, seu Manuel. Falar com o Jota. Vocês já chegaram a acionar alguma equipe da prefeitura para tentar resolver essa situação aqui no bairro? Em outros momentos, inclusive quando a imprensa, e agradecemos a vocês aqui, veio aqui, eles emitiram algumas notas, inclusive da própria Trans Salvador, dizendo que está aqui presente no bairro sempre, e não está, vocês podem ver isso aí. E vocês acabaram e vão ver uma situação agora. Por exemplo, tem um coletivo chegando aí, ó, como vocês podem ver. Se outro coletivo estiver vindo, isso aqui para, no horário de pico principalmente. Então, qual é uma das propostas? É a gente diminuir, cortar e diminuir esse passeio aqui para que essa situação não ocorra e prejudique moradores, porque se o coletivo termina lá no final de linha e não vai até o ponto final, moradores precisam descer com sacolas, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, crianças, lá tem escola, condomínio, e essas pessoas podem ser prejudicadas. Então a gente precisa que a prefeitura venha aqui, venha dar uma olhada para essa situação e tomar providências. Pronto, olha gente, a gente já está tocando aí pela segunda vez, nesse caso, aqui no Aratu 24 Horas. E obviamente porque quando a gente entra no assunto, a gente quer resposta, a gente quer providência. E a gente está começando então essa segunda-feira justamente com uma nota aqui da prefeitura que, em nota, né, informou que elaborou um projeto de requalificação do bairro em conjunto com os moradores, durante realização de 3 oficinas. Disse ainda que não houve redução da via e destacou que as ruas do Engenho Velho são de fato estreitas e que por isso o tráfego é complicado no local. A prefeitura disse ainda que foram projetados passeios, rampas, espaços aí de convívio, pequenas áreas verdes e organização de áreas de vagas de veículos. Ou seja, não há uma solução para o problema enfrentado pelos moradores do Engenho Velho. Pelo menos é isso que diz então essa nota. Nota que fala que todo esse projeto foi então elaborado junto com a sociedade, junto com a população. Mas o que a gente está vendo aí na reportagem é o contrário. As pessoas reclamando e mais, viu? Uma imagem, ela fala mais do que 1000 palavras. A gente está trazendo novamente essa imagem do ônibus, bota lá, Dadá. Momento que o ônibus tenta... Olha isso aí, gente. Sobe, inclusive, o passeio, para você perceba aí. A prefeitura já identificou que as ruas são estreitas. A própria nota diz isso. E por que não há, então, um reordenamento da questão do trânsito? Vejo que, inclusive, vagas foram criadas ali, mas aí eu pergunto, será que era o caso de criar vagas de fato ali? Será que era o caso de autorizar de fato que um estacionamento fosse criado nessa via, pelo menos, que é uma via estreita? Entendo, inclusive, que os condutores precisam de espaço para poder estacionar, mas aí existem engenheiros na prefeitura justamente para isso, para pensar como organizar a questão do trânsito e a questão também aí dos pedestres em relação às ruas e os passeios, né? Deixa eu seguir com o nosso Aratu 24 Horas, inclusive eu quero trazer para você aqui, está começando a semana junto com a gente, a nossa previsão do tempo. Como é que vai ficar então nessa segunda-feira? Vamos aqui ao cardápio, ao nosso cardápio da previsão do tempo, as cidades selecionadas então para essa segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Canta o galo na Bahia. Isso mesmo, você trabalhador que está saindo agora para trabalhar junto com a gente. Atenção, você de Salvador, Umburanas, Guaratinga, essa é a sua previsão do tempo. Começo então pela nossa capital, Salvador. Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com o tempo firme. A mínima 23 graus e a máxima 26. Umburanas, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A mínima 16 graus e a máxima 26. Guaratinga, atenção Guaratinga, muitas nuvens o dia todo, com aberturas aí de sol, viu? A temperatura mínima 17 graus e a máxima 25 graus. Essa é então a previsão do tempo para essa segunda-feira. Ei, bora agora para o nosso papo de política? Isso mesmo, momento da nossa coluna de política aqui com o nosso comentarista João Tran. Deixa eu já me aproximar dele aqui, que está nos estúdios aqui da TV Aratu. Hoje viemos combinando, hein, João? Bom dia para você, amigão. Fala aí pra gente o que você destaca, então, nessa segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Bom dia.
Pois é, muito bom dia, Alex. Uma ótima semana para você, para todos que nos escutam e uma semana nova semana, novo semestre para também os nossos parlamentares. Na Câmara de Vereadores, hoje volta a primeira sessão legislativa desde esse primeiro mês que eles tiveram de férias agora em junho. Eles voltam depois de julho também, tiveram mais de um mês, um pouco mais de um mês e meio de férias e vão ter sua primeira sessão. Tem alguns projetos já em mente neste período, em especial o PDDU, deve ser o principal ponto deste próximo período. Pois é o Plano de Desenvolvimento Urbano. Ou seja, se um prédio pode ser de determinada altura, até que ponto pode ter construções, determina como vai se moldar a cidade. A gente sabe que Salvador é muito antiga, ela não foi planejada de fato, mas esses PDDUs são feitos para que de 8 em 8 anos, pelo menos, segundo a lei municipal, seja redesenhada a cidade e estruturado. Caminhos de mobilidade urbana, caminhos também pensando no meio ambiente. Que a gente acabou de mostrar, inclusive, uma reportagem aí, né? Um problema em uma via aqui da nossa Salvador. Perfeito, a situação ali, se tivesse uma boa engenharia de tráfego, um bom pensamento na mobilidade também, conseguiria resolver isso. E o PDDU traz isso de forma ampla. Até que ponto pode, por exemplo, estacionar, como a gente vinha conversando, em curvas, até que espaço pode fazer isso. Revisão de 8 em 8 anos. Só que a última vez que isso foi feito foi em 2016, ou seja, venceu em 2024. Só que a Prefeitura de Salvador se respalda numa lei federal, que é o Estatuto das Cidades, e diz: eu tenho até 10 anos para rever o plano da cidade, o Plano de Desenvolvimento Urbano, que é o PDDU. A partir da data de vencimento, é isso, João? A partir da data que ela começou a valer, ou seja, a partir de 2016, teria mais 8 anos, segundo a lei municipal, e segundo a lei federal tem 10 anos, ou seja, até 2026. Só que neste caminho tem as eleições por aí, né? Então o próximo ano é um ano dado por perdido. Então o entendimento da Prefeitura e da Câmara Municipal é que esse assunto precisa ser tratado agora, neste semestre. O prefeito já foi confrontado algumas vezes, Bruno Reis já foi questionado por que até agora não enviou, mas nós tivemos um primeiro semestre bem turbulento na Câmara. Invasão do plenário, o plenário Cosme de Farias também passou por um incêndio, então acabou que o primeiro semestre não teve muitos trabalhos, de fato. A gente fica na expectativa desse segundo semestre ser enviado. A Câmara de Vereadores já disse que a principal missão é rever esse projeto, mas depende do Executivo, depende que o Executivo mande, depende que Bruno Reis mande qual é a sua proposta de cidade para os próximos anos. Em relação à Alba, também vai retornar? Deve retornar, então, as atividades nesta terça-feira? Tem essa previsão para a gente? Pois é, nossa Câmara volta hoje mesmo, das 2h30 da tarde, com sessão plenária, e a Assembleia Legislativa da Bahia retorna na terça-feira. Amanhã já tem sessão, como eu conversei com a presidente da Alba, Ivana Bastos. Ela me destacou que agora é o primeiro semestre, de fato, dela. Ela que iniciou em meio ao imbróglio, uma disputa judicial, e acabou assumindo após o afastamento de Adolfo Menezes, e agora ela assume, de fato, um novo semestre com a principal missão, segundo ela, trazer a população mais perto para casa, fazer mais audiência pública, colocar as comissões para trabalhar, os deputados para trabalharem e serem mais produtivos. A gente tem, inclusive, uma sonora da presidente da Assembleia Legislativa da Bahia comentando sobre a produtividade dos deputados neste primeiro semestre. Rodou. Aqui, 8 leis. Nós tivemos o rendimento, então eu quero agradecer a todos os deputados e deputadas. Aqui também tem a sinopse das atividades nossas do primeiro semestre, que foram as sessões plenárias, 51 ordinárias, 24 sessões especiais, uma sessão solene e 2 sessões preparatórias, no total de 78 sessões plenárias. Foram 506 discursos proferidos. Nós tivemos apresentados aqui em plenário 17 projetos de lei do Governo do Estado, 1 do Ministério Público, 3 projetos do Tribunal de Justiça. Nós tivemos aqui apresentado em plenário 25 projetos de lei de deputados, 34 projetos de utilidade pública de deputados e 25 projetos de resolução, sendo 84 projetos.
Rapaz, a presidente e os deputados estão trabalhando muito. Será que eles ganham o suficiente para isso, hein, João? Contém ironias, tá, minha Bahia? E aí, cara, são bons números. E como ganha o suficiente para isso? Inclusive, a gente até fez uma matéria recentemente de que o vencimento é de em torno de R$27 mil do que eles recebem, mas aí tem uma série de benefícios que não está no gibi, né? Chegando até R$150 mil. O último reajuste foi aprovado em 2022 e neste ano, em fevereiro de 2025, os deputados ganharam reajuste também. Ganhar, eles ganham. Agora, produzir, a gente tem que ficar ali no pé, né? Inclusive, a deputada Ivana Bastos, presidente, falou que esse semestre vai ter mais produtividade até mesmo do que no último semestre. A gente vai, claro, acompanhar porque faltou debates. Muitos projetos foram aprovados, mas nada mais comum no nosso estado do que aquele projeto que é aprovado, aquela lei que entra em vigor e ninguém nem sabe que ela existe, não cai de fato na população. Então, o debate é muito importante. Muitos projetos chegaram na nossa Assembleia com regime de urgência, ou seja, não passaram por debate e foram apenas aprovados. Eles vieram do Executivo, muitas vezes, do nosso governador Jerônimo Rodrigues. A deputada Ivana Bastos, eu conversei com ela, disse que não, foi tudo dentro do rito normal, ela disse que foi tudo acordado, nada foi impositivo do Executivo. Mas claro que a gente vai trazer esses temas no próximo semestre. Tem muito assunto para a gente repercutir daqui para frente. E a gente vai querer ficar por dentro de tudo, viu? E você, inclusive, falou aí justamente sobre os nossos deputados, sobre leis, e eu quero seguir falando, pegando o gancho nisso aí, porque eu quero falar agora de segurança pública, né? Força Nacional. O presídio de Eunápolis segue, então, sobre intervenção, é isso? Pois é, você vê as imagens da Força Nacional chegando, isso daí foi em maio, essas imagens. Desde então, o presídio de Eunápolis está sob intervenção da Força Nacional. A portaria foi assinada pelo ministro do governo Lula, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, e assinou renovando a intervenção no presídio de Eunápolis. Esse presídio a gente teve alguns casos bem deploráveis. A diretora desse presídio, ex-diretora, chegou a ter ligações com deputados. Joneuma, o nome da diretora, ela vendia votos para o deputado, também teve relacionamento com o traficante do presídio, enfim. Foi candidata, é isso? Ela chegou a ser, né? Ela chegou. Eu acredito que ela, inclusive... ela teve pelo menos a intenção, né, de ser candidata aí a disputar então um cargo político, e a gente percebe, a gente vem acompanhando inclusive para você ver, gente, como tudo nesse estado está ligado. A gente fala muito sobre política pública aqui, sobre segurança pública, melhor dizendo, e a gente está aqui discutindo justamente essa pauta dentro da nossa coluna Papo com Política, com o colunista João Tran. A gente está acompanhando inclusive imagens aéreas aí, pode colocar em tela cheia, imagens que foram realizadas justamente por equipes do próprio governo do estado, né? Rapaz, o cara do drone que fez a imagem ali, muito bom, viu, cara? O cara tira onda de verdade. Você vê, inclusive, os policiais fortemente armados aí. João, qualquer outra informação no mundo político você traz pra gente, João? E quem quiser trocar uma ideia com você, como é que faz? Pois é, qualquer outra informação a gente está sempre apurando no nosso Aratuon, www.aratuonline.com.br. A gente traz todas as atualizações. Também vocês podem ir lá no meu Instagram, já recebi algumas mensagens, inclusive de sugestões para nossa pauta. Vocês podem mandar @_argumento. E lá no nosso Aratuon, vocês seguem acompanhando tudo isso e muito mais. Obrigado, João Tran. Minha Bahia, deixa eu seguir aqui com o nosso noticiário. Vamos falar agora de saúde e enfrentamento do câncer. Você sabe quando a doença entra em remissão? Paciente de câncer pode se dizer curado em quanto tempo? É o que vamos ver na reportagem de Diego Macedo. Rodolfo. Foi no autoexame que Carolina desconfiou que estava com câncer de mama. Depois de passar por uma biópsia, confirmou a suspeita. O primeiro passo no tratamento foi a quimioterapia. Ao todo, 16 sessões para reduzir o tamanho do tumor. É um processo difícil, né? Eu iniciei também a quimioterapia usando a touca para ter a tentativa de não perder os cabelos, mas infelizmente na quarta sessão os meus cabelos começaram a cair e aí eu fiquei completamente careca e nessa hora eu acho que a ficha caiu. Carolina também precisou passar por uma cirurgia para a retirada do tumor.
Por sorte, não perdeu a mama. Após a cirurgia, eu fiz radioterapia, 15 sessões, e depois comecei o bloqueio hormonal. Então, vou fazer o bloqueio hormonal pelos próximos 5 anos. Por enquanto, eu sou considerada uma paciente em remissão, ou seja, eu sou uma paciente em tratamento oncológico ainda, e só após esse período que eu posso ser considerada curada. A morte da cantora Preta Gil no último dia 20 chamou a atenção de pessoas que enfrentam a doença. Isso porque em janeiro do ano passado, ela anunciou que estava curada, mas o câncer voltou. O processo de acompanhamento é longo. Mesmo após uma cirurgia de sucesso, o paciente não pode ser considerado completamente curado. Ele está na fase de remissão, que é quando os sinais da doença diminuem ou desaparecem. Já a cura é quando o câncer não retorna ou surge em outros órgãos ou partes do corpo e já não representa mais risco ao paciente. Mesmo assim, só após 5 anos, sem a doença, é que os médicos consideram o paciente curado. Esta médica especialista em tratamento do câncer reforça que cada caso deve ser analisado de maneira individual. O contexto do tratamento de Preta é um contexto de tratamento para controlar a doença. Então, assim, ela pode ficar em remissão? Pode, mas normalmente as doenças metastáticas, elas são incuráveis. Então, o tratamento é ao longo da vida. Carol, ela fez uma cirurgia, ficou sem doença e está fazendo agora a fase de acompanhamento, sem evidência de doença, porque ela foi operada e ressecou a doença. E para as pacientes que já tiveram um diagnóstico, elas precisam manter o acompanhamento regular, porque a doença, infelizmente, ela pode voltar e aí precisa retomar o tratamento da maneira mais adequada possível. Acompanhamento regular, essa é a chave então. Você que está nos assistindo, é importante que você realize seus exames de forma periódica aí, vá sempre ao médico. Se você tem inclusive um histórico da doença na família, procure aí um oncologista, procure um médico especializado no assunto para que você realize todos os seus exames. Gente, a saúde tem que estar em primeiro lugar. Alex, mas é tão difícil, eu preciso dormir na fila do posto para poder pegar a ficha. Eu entendo muito bem o que você está falando, mas a gente precisa lutar com as armas que a gente tem. Se é essa arma que a gente tem, a gente vai lutando com ela. E a gente daqui, né, da imprensa, vai fiscalizando para que esse acesso à saúde pública ele seja de qualidade e mais eficaz para você que está, então, nos assistindo, né? E uma coisa muito importante também, se você percebe algo diferente no seu corpo, você pode procurar um médico, principalmente as mulheres em relação ao câncer de mama. É muito importante se tocar, realizar o autoexame. No caso dos homens também, procurar um médico em relação ao câncer de próstata, que são 2 tipos de câncer aí que afetam justamente esses 2 gêneros. E você então está acompanhando, inclusive aí acompanhando nessa reportagem, o especialista, a própria médica falando que é importante procurar então um médico especialista com regularidade. E inclusive, viu, Zé? Olha, Zé, vem cá, deixa de coisa. Ah, não vou não, que eu sou macho. Você precisa ser muito macho para poder enfrentar lá. Não tem que fazer? Se tem que fazer, não tem essa besteira não. Você vai na história dos outros aí. Quem perde a vida depois é você. Então tem que ir ao médico. Não tem safadeza nenhuma. Bateu 45 anos, você vai no médico, vai fazer o procedimento, é rápido lá, você vai sair e depois você vai ter o resultado. Se Deus quiser, não vai acusar nada, beleza? Vamos seguir então com o nosso Hora Tu 24 horas. Meu cinegrafista, inclusive, está dizendo aqui, eu faço todo ano. Até que ponto a violência, ela interfere, gente, em direitos básicos, como, por exemplo, o direito à moradia. O projeto habitacional Mané Dendê foi idealizado como lar para 817 famílias do Rio Sena e também ali da Ilha Amarela. A denúncia que a gente vai exibir agora é de que andamentos aí dessas obras foram barrados por facções criminosas. Dá para acreditar? A prefeitura informou que tinha pedido ajuda, inclusive à polícia, há mais de um ano. Acompanhe. Centenas de moradias, escolas, terminal de ônibus, supermercado, centro comercial, praça de alimentação e equipamentos de lazer. O plano era que tudo isso já estivesse pronto para ser entregue à população do subúrbio de Salvador. Mas o projeto Novo Mané Dendê da Prefeitura, iniciado em 2021, ainda está inacabado. E o motivo do atraso é a forte influência da facção que domina a área e dita também o ritmo das obras.
O caso veio à tona depois que moradores retirados daqui e que já deveriam ter voltado para as novas casas denunciaram que a obra estava paralisada. Depois que a reclamação foi exibida no programa Alô Juca, o policiamento foi reforçado e as atividades reiniciaram. No final de maio do ano passado, o consórcio responsável pela obra notificou a prefeitura sobre os problemas. 6 dias depois, no começo de junho, um ofício da Secretaria Municipal de Infraestrutura, assinado pelo prefeito Bruno Reis, solicitou ajuda da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Há mais de um ano, o caso é de conhecimento da SSP. Nós recebemos algumas denúncias, nós estamos com algumas investigações em andamento, operações que estão sendo desencadeadas nessa região e outras que, porventura, serão desencadeadas através do direcionamento da nossa inteligência. O ofício cita roubo de materiais, furto de equipamentos, ameaças a funcionários, sequestro de motorista, exigência dos líderes da facção para que pessoas fossem contratadas ou demitidas e recusa de fornecedores para entregar materiais necessários para as obras. Um dos blocos já está praticamente finalizado, com as instalações hidráulicas e elétricas concluídas. Mas o que moradores dizem é que esses apartamentos foram tomados pela facção. É o poder de um Estado paralelo que compromete o acesso da comunidade ao direito de moradia. A atuação desses grupos e o reforço policial que acaba levando mais violência expõe a comunidade a uma violência, dos dois lados, inclusive afetando pessoas que não têm, como eu disse, nenhuma relação com a criminalidade e impactando em serviços públicos básicos, como mobilidade. Então, são ônibus que não adentram nessas comunidades, são escolas que param de funcionar, são pessoas que ficam inviabilizadas do ponto de vista de buscar serviços de saúde. Com investimento de mais de 700 milhões de reais, o novo Mané Dendê é a maior obra de intervenção social e urbana do subúrbio, um projeto importante para mostrar a presença do poder público em áreas historicamente dominadas pelo crime. Um desafio e tanto que precisa ser levado a sério. Existe muito uma barganha entre os moradores dessas localidades e os grupos que dominam ali. São grupos que promovem festas, que promovem ações comunitárias, que levam cestas básicas para essas localidades. Então, isso, o funcionamento de um Estado paralelo constitui aí um dos grandes desafios para o Estado. Não só para o Estado, mas para nós como um todo aí, enquanto sociedade, né? É um Estado paralelo, literalmente, que tem sido instalado aqui na Bahia, no Brasil como um todo, e a gente percebe que a atuação desses criminosos, dessas facções criminosas, e aí eu não vou me dirigir apenas às facções, mas a grupos organizados, até como milicianos, né? Que tentam dominar, de certa forma, tudo aquilo que o poder público faz para a população. Nesse caso aí, um habitacional, né? Quantas famílias estão tendo a paz retirada, afetada, justamente por conta da atuação do tráfico de drogas, justamente pela atuação de criminosos que na maioria das vezes atuam fortemente armados, e a gente precisa, inclusive, desse aparato por parte da polícia, né? Esse caso aí, como você viu na reportagem, a própria prefeitura precisou solicitar um reforço policial para que desse o andamento ou a sequência dessas obras. Olha que absurdo a gente está vivendo em Salvador, gente. Olha só o absurdo. A prefeitura, ela precisou acionar a polícia para fazer uma espécie de escolta armada, de fato, dos trabalhadores que iriam ali realizar a obra, o andamento da obra. E aí eu te pergunto, dá para aceitar isso? Até quando a gente vai viver, então, nessa situação, nessa realidade, a gente precisar lidar com essa criminalidade? Semana passada, inclusive, eu fiz um comentário aqui que teve um bonito do outro lado que não gostou, porque eu mandei levar. Ele deve ser um dos que defendem bandido. Eu não defendo bandido nem passo pano para quem defende. Repito, se você quer defender, leve para sua casa. É uma ideia que eu tenho fixada na minha cabeça muito clara. O que eu defendo aqui é o cidadão, é o pai de família, é a mãe de família que quer, inclusive, ter o direito da habitação garantido e não está conseguindo por conta de vagabundo. Vagabundo que está tocando terror literalmente nessa cidade. E aí, eu já vou esquentando o sangue com esse assunto, porque é de fato de tirar qualquer um do sério, tá bom? Gente,
o atendimento da linha de ônibus 1725, dígito 3, que faz o percurso terminal Águas Claras, Rua Geral do Brasil, foi ampliado, viu? A linha que atende aí principalmente o bairro de Cajazeiras 11, operava antes aí até às 8h20 da noite. Agora conta com 2 novos horários à noite, que é 8h40 e também 10h20 da noite, tá? Atualmente, a linha realiza 16 viagens por dia. Nos dias úteis, o primeiro atendimento começa às 4h40 da madrugada. Já aos sábados e domingos e também feriados, o serviço tem início às 5h20 da manhã. Então, fica bastante atento aí a essa mudança em relação a essa linha de ônibus aqui em Salvador. Você que depende do transporte público, estou te alertando em relação a esse serviço aqui no seu Aratu 24 horas. Afinal de contas, a gente também é prestação de serviço, né? A gente quer que você se dê bem, que você chegue no horário no seu trabalho, na sua faculdade. Por isso, então, a gente está passando esse alerta aqui para você, tá? Ó, segurança pública. A polícia segue investigando quem matou um homem na semana passada, isso no bairro de Piatã. A vítima teria envolvimento com o jogo do bicho. Lara Linhares. Isso mesmo, Alex. César Cavalcante Santana tinha 50 anos de idade. Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu e veio a óbito. O enterro aconteceu no cemitério Bosque da Paz. Ele estava transitando na Avenida Otávio Mangabeira, dirigindo um veículo, um Onix branco, no momento em que 2 homens chegaram numa moto e dispararam aí diversos tiros. Informações de testemunhas que foram pelo menos 13 tiros, muitos tiros, assustando todos que estavam no local. Tinha um estabelecimento comercial bem perto e também ao lado de um posto de gasolina. Ele ainda conseguiu estacionar o veículo num estacionamento aí de um restaurante que funciona naquele local. As testemunhas, funcionários do restaurante, disseram que ele estava consciente, que ele estava falando no momento em que o socorro chegou. Ele foi levado para o Hospital Geral do Estado, onde passou por uma cirurgia, já que um dos tiros atingiu a região do pulmão, mas não resistiu. Veio a óbito, sendo enterrado no cemitério Bosque da Paz. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Obrigado, Lara. Obrigado, Robson, pelas informações. E aí, gente, você veja o seguinte, tá? A gente está falando aqui de uma vítima que a polícia investiga a relação justamente deste homem com o esquema de jogo de bicho. E se confirmada, então, essa tese, a gente pode avaliar algumas situações aqui. Por exemplo, estima-se que ele tem aí um patrimônio de pelo menos 3 milhões de reais. 2 apartamentos, cada um aí com mais de 900 mil reais, ou seja, beirando 1 milhão de reais. E você veja, o homem ele andava com um carro que não era blindado. E para você mexer com esse tipo de coisa, se pelo menos ele era bicheiro aí, né? Para você mexer com esse tipo de coisa, você tem que ter pelo menos um carro blindado. Porque, veja, você está lidando com coisa errada. Você está lidando com coisa errada, você está mexendo com muito dinheiro. É um esquema que gera bastante dinheiro para quem atua nessa questão do jogo do bicho. E quando eu falo isso, não é incentivando você que inclusive está desesperado aí, para poder ter uma vida melhor, a entrar em um esquema como esse, porque a gente está falando de um dinheiro que não é um dinheiro lícito, é ilícito, né? Um dinheiro sujo, né? Um dinheiro que vem, inclusive, do sofrimento de muitas famílias e que a gente sabe, viu, Dada, que na maioria desses casos aí acontece, inclusive, a sonegação de impostos, obviamente, porque não tem como pagar. Acontece também a lavagem de dinheiro, né? Ou seja, outros crimes são praticados por meio desse sistema. É literalmente um cartel. É literalmente um grupo organizado que se instala em determinadas regiões, tanto estaduais quanto nacionais, para poder realizar esse esquema, essa movimentação em relação ao jogo do bicho. Agora você veja o seguinte, viu? Quem lida com esse tipo de coisa, porque a gente está falando aqui de um crime com características de execução, quem foi matar essa vítima, esse possível integrante aí do esquema do jogo do bicho, sabia que queria ele morto, sabia quem estava indo ali matar, executar literalmente, e estava com bastante raiva. Não deu oportunidade nem chances dele escapar aí
aí a ponto de ser levado para uma unidade hospitalar, receber atendimento médico, passar por cirurgia e ser depois liberado, mesmo ou ainda que com sequelas. Foram 13 tiros contabilizados pela equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em uma área de grande movimento, colocando inclusive a vida das pessoas ali em risco. A gente está falando de uma área que fica inclusive na orla, à beira-mar da nossa cidade, e aí você veja justamente toda essa movimentação, né? Durante a luz do dia. A gente vê aí, pelo menos na imagem do nosso cinegrafista, ó, aí tem comércio, tem escola, tem mercado, tem ônibus que passam constantemente, como você acabou de ver aí nas imagens, pessoas realizando atividades físicas, mas quem queria o algoz aí, quem queria o pistoleiro que queria ver esse camarada morto, não estava ligando ou não ligou justamente para isso, queria de fato executá-lo e assim fez. Ó, para cá. Estudantes da Universidade Federal da Bahia estão denunciando uma baixa oferta de vagas para os cursos de bacharelado interdisciplinar e alterações também no processo de ingresso. Eu conversei com um grupo de alunos que procurou a nossa equipe de reportagem e os detalhes sobre este caso eu vou trazer agora para você na tela do Seu Aratu 24 horas. Acompanhe. Muito bem, minha Bahia, e eu estou aqui com esses alunos para a gente entender melhor essa situação. Já adianto para você de casa que é um problema que vem se arrastando, o que foi gerado ainda na época da pandemia. Eles são estudantes da Universidade Federal da Bahia e eles estão inseridos em um sistema ou em um curso conhecido como um BI, popularmente conhecido como um BI. Eu vou pedir, inclusive, para que ela explique para a gente o que é esse curso, como é que ele funciona. Bom dia para você. Bom dia. O BI é um curso de bacharelado interdisciplinar. Nós temos 3 anos para cursar a nossa área, por exemplo, saúde, humanidade, ciências, tecnologias e artes. São 4 BIs que existem e nós cursamos a nossa área, passamos por outras áreas também, mas ele é um curso que não profissionaliza. Por isso, ao final dele, nós temos assegurados a oportunidade de mudar para um curso de progressão linear, que é o chamado CPL, e nós vamos para realmente o curso que nós queremos nos profissionalizar. Então, Tayane, né? Ingrid, perdão, deixa eu ver se eu entendi. É como se vocês estivessem dentro da universidade provando um pouquinho de cada área e que no final desse período vocês tivessem que decidir qual curso exatamente vocês querem ali se formar. É isso? É isso que a gente entendeu? Exatamente isso. E qual que é o problema hoje? Vocês estão ainda indo para as aulas? Vocês estão conseguindo ter as aulas? Qual que é o problema real da turma hoje? Nós somos, em maioria, uma turma que passou no Enem, no SISU, em 2022. Só que, em vez de entrarmos em 2022.1, a UFBA fez o trancamento especial do nosso primeiro semestre por conta de problemas da pandemia e nós entramos em 22.2, uma turma que não existe de BI regularmente, porque não existe turma no meio do ano. Então, nós estamos nos formando agora, no meio do ano, e não existe uma transição no meio do ano. Nós somos uma transição extraordinária que a UFBA assegurou que nós teríamos, porém, por conta de problemas assim, ela não garantiu as nossas vagas que estavam asseguradas em edital quando nós entramos e nós não temos as vagas para a gente se formar. Então, no final, nessa transição de BI e CPL, para os nossos cursos que nós queremos, a gente teria que escolher 3 opções de cursos e ter ali as nossas vagas para a gente poder se profissionalizar, sair da faculdade com uma profissão. E não temos essas vagas. Ingrid, deixa eu conversar com o Dante, inclusive, aqui, porque aí, Dante, a gente consegue entender até um pouquinho melhor. Veja se eu compreender. Quer dizer que quando vocês acabam de realizar esse processo do BI, que vocês vão, então, solicitar à instituição um curso que, de fato, vocês querem se formar, por lei, por direito, vocês, alunos, precisam ter ali uma porcentagem de vagas destinadas a vocês, é isso? E isso não está acontecendo porque, com a pandemia, aumentou a demanda da turma de vocês com as turmas que foram chegando e essas vagas, essa porcentagem, ela também não foi ampliada. É isso mesmo que está acontecendo, Dante? Só uma correção. Essa quantidade de vagas, ela está sendo respeitada no processo seletivo ordinário, que é aquele processo seletivo... No fluxo normal. No fluxo normal, que já é previsto. Então, o que a gente está pedindo é a nossa situação é que nós somos alunos ordinários, previstos pela universidade, mas que entramos no período que não previsto pela universidade... Que foi a pandemia. Que foi por conta da pandemia, que atrasou a matrícula desses estudantes, uma parcela significativa. Com isso, atrapalhou
avaliou a trajetória acadêmica desses estudantes e o período que esses estudantes poderiam se inscrever no processo seletivo e escolher o curso que eles querem migrar. Então, a gente precisa de mais vagas oferecidas para o processo seletivo, porque são estudantes querendo, então isso aumentaria a demanda do processo seletivo normal, né? E, além disso, em 2022, no finalzinho de 2022, a universidade mudou o método de seleção. Então, o processo seletivo final deste ano é um método diferente que a gente entrou, que era garantido para a gente. Então, precisa de ter esse processo seletivo garantido de forma justa e isonômica. A gente não está pedindo muitas vagas para uma quantidade de alunos que não existe, de fato. Então, a gente pede a quantidade de vagas por demanda, então, que seja justo e isonômico, que nenhum estudante seja prejudicado por conta disso. A gente está aqui com esses alunos, o Aratu 24 Horas está entrando no caso agora. Aliás, a TV Aratu já está acompanhando, inclusive, toda essa repercussão, porque vocês precisaram, inclusive, fazer um ato de ocupação, né? Alguns estudantes realizaram isso nos últimos dias, né? Isso, nós fizemos a ocupação do STI, que é um órgão que cuida de superintendência de tecnologia na UFBA. Foi pacífico, nós não degradamos nada no espaço, foi somente para chamar a atenção mesmo, porque essas vagas não estão sendo atendidas. Houve uma votação no CAI na quarta-feira passada, que é o Centro Acadêmico de Ensino, Conselho Acadêmico de Ensino, onde eles aprovaram somente 7 cursos com pouquíssimas vagas. O curso com mais vagas são 16 vagas e existem várias pessoas para formar. A quantidade de vagas que eles garantiram não comporta nem 11% dos alunos que vão formar, e isso acontece que a gente acaba se formando no BI. Nós somos uma turma que nos formamos agora, concluímos agora, e vamos sair sem formação, sem um curso que a gente possa ter uma profissão no futuro. E aí, só para a gente finalizar aqui, inclusive a nossa reportagem em relação a esse caso, o que vocês esperam de fato, de concreto? O que vocês precisam que a Universidade Federal da Bahia faça aí por vocês? Então, a gente está sempre em contato com os conselhos, as instâncias da universidade, tanto que teve uma reunião hoje na universidade com o reitor presente, o vice-reitor presente. Eles garantiram que teríamos uma reunião extraordinária na semana que vem para debater o assunto. Então, o que queremos da universidade é que eles ouçam a nossa proposta do que a gente quer em relação à quantidade de vagas e que seja realmente debatido de forma ampla e que nenhum estudante seja prejudicado por uma consequência da pandemia. Então, é um problema atípico, então precisa ser pensado soluções atípicas, soluções específicas para esses estudantes. Pronto, o Aratu 24 Horas está acompanhando esse caso, a gente está mostrando aí a denúncia dos estudantes e é um assunto bem complexo. Para você de casa que não entendeu, o Dante inclusive fez uma correção ali porque alguns veículos de comunicação tinham publicado anteriormente uma denúncia que não condizia aí com a realidade. Não é que houve uma redução no número de vagas, o número de vagas ele continua o mesmo, mas houve aí, digamos que um aumento na capacitação de estudantes que estavam dentro desse sistema que precisariam então dessas vagas que não aumentaram. E é justamente isso que eles estão solicitando aí, que a Universidade Federal da Bahia realize uma solução, tem uma solução aí, já que a pandemia não era prevista por ninguém, inclusive pela instituição e também pelos alunos que agora querem se formar, querem ter o direito constitucional à educação garantido aí, tá? Deixa eu seguir com o nosso Aratu 24 Horas. Um homem, gente, suspeito de cometer aí sequestros seguidos de ameaça e extorsão foi preso lá em Lauro de Freitas. Uma das vítimas chegou a transferir R$30 mil para ele. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Alex, estamos na 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, acompanhando um caso onde diversas vítimas realizaram aqui um boletim de ocorrência de um homem que estava realizando sequestros relâmpagos aqui nesta região. Com isso, a Polícia Militar começou a intensificar o policiamento e também a 23ª Delegacia e a Delegacia Anti-Sequestro recebeu a informação do principal suspeito
suspeito e ele foi preso neste final de semana aqui em Salvador, no bairro do Rio Sena, subúrbio ferroviário de Salvador, em uma localidade que é um núcleo duro do Comando Vermelho. Esse homem, o principal suspeito, é identificado como Vitor Trança. Ele, de acordo com informações, ele já movimentou só de uma vítima R$30 mil. E a polícia fez uma operação conjunta entre especializadas, entrou na localidade conhecida como Bambu, no Rio Sena, e localizou Vitor Trança. Esse homem é suspeito de realizar diversos sequestros mediante pagamento. E com isso a polícia foi para cima e localizou. A partir de agora ele está à disposição da Justiça Baiana e a 23ª Delegacia aqui de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Para você que foi vítima de Vitor Trança, pode vir na 23ª Delegacia para dizer e trazer as informações e contribuir com as investigações da Polícia Civil. E a nossa equipe segue acompanhando o trabalho da Polícia Militar e a Polícia Civil, porque ele estava sendo procurado. A polícia recebeu informação que ele estava no Rio Sena, na localidade do Bambu, núcleo do Comando Vermelho. Bateu na porta, ou de casa, Vitor falou o seguinte: quem é? A polícia disse: seu tio. Quando ele abriu a porta, a polícia disse: bora, mão na cabeça que você está preso. E fez a prisão. A vítima reconheceu Vitor Trança e agora ele está à disposição da Polícia Civil e da Justiça, que vai passar por audiência de custódia e decidir se ele permanece preso ou vai responder em liberdade provisória. Pois é, e a gente vai continuar acompanhando isso aí, viu? O cara obrigava as vítimas a realizar essas transações eletrônicas. Só uma das vítimas mandou para ele aí R$30 mil. R$30 mil, cara. Rapaz, é um carrinho, né não? Pra gente andar? É um carrinho. Quem depende de busão precisa de um carro. R$30 mil faz a diferença na vida de muitas pessoas. Aí você imagina a vítima ter que lidar, então, com essa situação, com esse rombo financeiro de R$30 mil, porque para mim, golpista é uma classe também de vagabundo. Me perdoe, minha Bahia. Eu não tenho o que dizer, não. É uma classe de vagabundo ou não é? Trabalhador é você aí, ó, que tá me assistindo agora ou tá me ouvindo. Sua esposa tá fazendo um cafezinho ou você mesmo tá passando um cafezinho, tendo que correr para chegar no trabalho. Enquanto tem gente aí querendo a vida fácil, querendo a moleza. E eu lembro a você, inclusive, que extorsão é crime, viu? 4 a 10 anos de jaula. Ele deveria ficar ali, olha, por 4 a 10 anos. Vagabundo desse, rapaz. Tirando dinheiro das pessoas. Tá pensando que dinheiro cai do céu, é? Dinheiro não cai do céu, não. E a polícia, então, conseguiu chegar até ele, né? Vai estar agora à disposição da Justiça. O danado é o seguinte, viu, Dadá? É que determinados crimes aqui no Brasil, a lei é quase que passa com a mão na cabeça. Vai para audiência de custódia, sabe Deus o que vai acontecer. Se tiver um histórico aí, corre o risco de ficar. Se tiver um histórico. Se não tiver, aí veja, vai para um presídio, réu primário, endereço fixo. Trabalha, será que trabalha? Acho que trabalha não. Ninguém merece. É um desse aí, Vaguinho. Não trabalha não, Vaguinho. O trabalho... Não, trabalhar tirando dinheiro dos outros, não, porque isso não é trabalho. Isso é vagabundagem. Isso aí é sem vergonhice. Isso não é trabalho, não. Pra mim não é trabalho. Não venha pra cá, não, viu? Aí o que é que acontece? Vai pra audiência de custódia e você de casa já sabe o que é que vai acontecer, tá bom? Ó, o traficante, vou mudar de assunto agora, que extorquiu aí empresários e impediu o funcionamento das obras no Mané Dendê, ele foi preso pela polícia. Olha aí o bichão aí, ó. Diego Macedo acompanhou essa prisão, essa ocorrência, e traz atualização agora sobre a prisão de Bruninho. O nome dele é Bruninho, líder do tráfico no Rio Sena. Diego, conta tudo pra gente.
Pois é, a polícia ainda está à procura de Demorou, comparsa do Bruninho, que foi preso na manhã desta sexta-feira. Nós falamos aqui do complexo, do canteiro de obras do Novo Mané Dendê, e a gente está vendo aí que a polícia está presente, o pessoal da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar, do outro lado, né, uma base móvel também da Polícia Militar, além dessas 2 carros, mais 2 viaturas fazendo rondas aqui no Rio Sena, bem próximo aqui ao canteiro de obras. O pessoal está trabalhando, as obras voltaram a todo vapor, logo depois que o programa Alô Juca fez uma denúncia que essas obras estavam paradas por conta do tráfico de drogas. O tráfico de drogas estava atrapalhando essas obras que acontecem aqui desde 2021. Bruninho foi preso na manhã desta sexta-feira. E ele saiu daqui do Rio Sena e foi encontrado em Simões Filho, mais especificamente no bairro Major Tapioca. A polícia encontrou Bruninho dentro de uma casa muito boa, segundo a polícia, uma casa de luxo. Ele estava com um carro avaliado aí em mais de R$100 mil. E além disso, a polícia também disse que ele estava com um documento falso, uma aparência diferente, ou seja, os vizinhos que estavam lá no entorno de Bruninho não sabiam que estavam próximos de um criminoso de alta periculosidade. Eu conversei com um dos delegados responsáveis pela prisão do Bruninho. Vamos escutar o que ele disse. Foi um trabalho desenvolvido de investigação e inteligência pelas equipes do DEIC, né, com apoio do DHPP, através de uma operação que existe dentro do DEIC, que é a Operação Hunt, uma determinação da Secretaria de Segurança, uma determinação do delegado-geral para, de fato, nós caçarmos esses indivíduos listados no baralho do crime. Então, através dessa operação, através desse trabalho de investigação, através desse trabalho de inteligência das equipes, nós conseguimos capturá-lo. Bruninho estava sozinho dentro dessa casa? Ele estava com a família dentro da casa. Mas tinha algum suspeito com ele também dentro dessa casa ou só familiares mesmo? Não, no momento da prisão apenas familiares, mas deve-se destacar que o mesmo, né, assim que nós conseguimos adentrar aquela residência, tentou apresentar um documento falso, né, às equipes no intuito de tentar sair dali ileso, mas graças a esse trabalho investigativo de inteligência que foi realizado, nós já de pronto demos voz de prisão e o conduzimos. Em algum momento ele tentou reagir, escapar? Não apresentou nenhum tipo de resistência. Encontrou armas, drogas dentro dessa casa? Nenhum material ilícito foi encontrado dentro da residência do mesmo. Doutor, ele responde por quais crimes? Ele era listado, né, como alvo prioritário da Secretaria no baralho do crime e respondia por diversos crimes, por organização criminosa, tráfico, homicídios, e assim como possuía 2 mandados de prisões, né, em seu desfavor, justamente por esses crimes. Doutor, essa semana aí o programa Alô Juca fez uma denúncia, né, de que ele e um sócio também estavam extorquindo, né, o pessoal aí dessa obra do Novo Mané Dendê. E essa informação de fato procede, né? Isso, nós estamos apurando essa informação através de uma de nossas unidades, a Furtos e Roubos, mas os indícios é que ele de fato estava praticando esse crime, né? E seria mais um crime imputado a um indivíduo desse que é bastante perigoso. E Bruninho, ele era o valete de espadas, né? O que mostra que ele também é um bandido aí de alta periculosidade. Isso, uma liderança de fato dentro da organização criminosa que ele pertencia, mas graças ao trabalho da Polícia Civil foi possível efetuar a captura do mesmo. E como ele era um dos cabeças, é um baque aí também para o mundo do crime, né? Com certeza, esse enfrentamento às lideranças criminosas é uma determinação, né, que a gente tem, nós estamos fazendo esse trabalho diariamente, continuaremos, e a retirada dele de circulação com certeza é um baque ao crime organizado. E a gente sabe também que quando um cabeça-cara acaba caindo, outro acaba surgindo. Já sabe quem que pode ser o substituto aí do Bruninho? Ainda não temos a informação, mas com certeza iremos identificar e também prender. Doutor, mais uma vez a gente quer parabenizar o trabalho aí da Polícia Civil e dizer, né, que quem manda na rua, na verdade, não é bandido, é a polícia que manda na rua, né? Com certeza, estamos na rua para fazer todo tipo de enfrentamento ao crime organizado e quem, como você bem pontuou, quem manda, né, quem traz a paz social é a polícia. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo para o Aratu 24 horas. Ei, repara, minha Bahia. Bruninho, eles bateu de frente, sabe com quem? Com o Vitão. Bota Vitão aqui pra ver. Ele bateu de frente com o doutor Thomas Vitor. Ficou desse tamanho o Bruninho, ó. Olha lá ele saindo, ó. Não era o grandão, não era o bichão, né? Olha lá, não era o bichão. Que extorquia aí, inclusive a construtora. Inclusive fazia parte do baralho do crime. A equipe do delegado Thomas Vitor
fez um trabalho, um trabalho de minucioso, conseguiu chegar até este cara aí e colocou ele atrás das grades. Aí eu faço um apelo à justiça desse país. Ei, honre o trabalho dessa equipe, pelo amor de Deus. Honre o trabalho da equipe do DEIC e não coloque esse cara nas ruas novamente, não. Por favor, é um pedido que eu faço. Olha aí, ó. Tava botando o terror literalmente numa obra pública, gente. Numa obra pública. Bruninho ficou desse tamanho. O nome dele não é Bruninho, né? Olha o tamanho que ele ficou aqui, ó, Vaguinho. Olha, repara. Desse tamanho o Bruninho ficou. Hein? Pois é. Pau no lombo da bandidagem, viu? Pau no lombo da bandidagem. Ó, a polícia, ela intensificou o patrulhamento em Águas Claras após uma intensa troca de tiros registrada aí no bairro. Durante a perseguição, um carro, ele ficou pendurado entre um imóvel e uma escadaria. Olha essa imagem que impressionante. Vai lá, Dani Mazei, com você. Isso, Alex, bom dia para você, ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A gente está aqui nesta ocorrência pesada que aconteceu em Águas Claras, na localidade conhecida como Rua do Brito, aqui em Águas Claras. O carro acabou ficando aí pendurado, né, entre a mureta de uma casa e o outro lado aqui também, uma outra mureta que tem no meio de uma escadaria. O único acesso aqui de escada da localidade para os moradores. Então, os moradores estão aí no prejuízo, né, tiveram casas atingidas, mais de uma casa acabou sendo atingida aí depois deste acidente com este carro em que criminosos armados estavam dentro. O carro, a gente já tem aí bastante imagens, né? Ele está com marcas de disparos de arma de fogo, tem várias marcas de disparos, tanto na lataria quanto também nos vidros que acabaram sendo quebrados. Tem marcas de disparos também no para-brisa e a informação é que policiais da Rondesp Central estavam monitorando o carro que estava aí com criminosos dentro e quando os policiais deram a ordem de parada, né, fizeram a abordagem, os criminosos acabaram aí atirando na direção dos policiais. Teve o revide, teve o confronto, tiroteio pesado aqui em Águas Claras e na fuga os criminosos acabaram aí descendo esta localidade, aqui é uma ladeira, perto aí da Presidente Médici, desceram a ladeira, perderam o controle aqui do carro e o carro acabou ficando nesse estado que a gente está vendo, pendurado aqui no meio da escadaria. Aqui embaixo do carro tem vários destroços, né, tijolos, cimentos também, dessas muretas que acabaram ficando aí destruídas por causa deste acidente envolvendo este carro. A informação da polícia é que depois que os criminosos bateram o carro aqui, eles conseguiram, mesmo baleados, eles conseguiram descer a pé e eles adentraram uma área de mata que tem aqui nesta localidade, Rua do Brito, Águas Claras. A gente ainda vê aqui movimentação de policiais militares da Rondesp Central, tem muitos outros policiais na área de mata, porque os policiais foram atrás desses criminosos, seguindo aí os rastros de sangue, né? Já que eles ficaram feridos na troca de tiros e os policiais estão neste momento procurando por esses criminosos que conseguiram adentrar uma área de mata e conseguiram se esconder. Dá para ver aqui a extensão dessa área de mata, é uma área complicada com relação aí à dificuldade, né, de visualizar realmente os criminosos por causa da mata, das plantações, das árvores altas que tem aqui nesta localidade. Mas a polícia segue aqui, né, na tentativa de conseguir prender esses criminosos, claro, se eles não reagirem, porque se eles atirarem mais uma vez nos policiais, vai ter o confronto, vai ter o tiroteio e eles podem acabar ficando feridos ou até acabar morrendo. A gente está aqui acompanhando essa situação complicada e triste, principalmente para quem mora aqui nesta localidade. Os moradores de bem daqui desta localidade que ficaram aí no prejuízo e disseram pra gente que não é a primeira vez que isso acontece aqui neste ponto, viu? Moradores dizendo que em 2023 teve algo parecido, um carro também que acabou ficando atravessado aqui nesse acesso, nessa escadaria, e agora foi a vez dessa Fiat Toro. A polícia disse que este carro aí parece que está clonado, né? São informações iniciais que chegam, é um carro com restrição de roubo, tudo isso também está sendo aí levantado pela polícia, mas enquanto isso os moradores estão aqui prejudicados. São crianças que
que precisam ir para a escola, são adultos que precisam também se locomover, voltar do trabalho, ir para o trabalho e vão ter que passar por baixo do carro. Olha só o perigo, porque esse carro pode acabar, né? Terminando aqui de virar, alguém pode acabar ficando machucado também. Tem idosos aqui que moram na localidade que não tem toda aí mobilidade para conseguir abaixar, para conseguir passar por aqui, por baixo desse carro. Então, os moradores estão angustiados com essa situação, né? Isso, minha amiga, a senhora estava aqui na hora e a senhora disse que ouviu os disparos, que correu para dentro de casa. Como é que foi na hora o susto? Não, na hora que eu desci de boa. Quando eu entrei na casa dela, só fiz sentar no sofá quando eu vi o disparo. Ela corre por dentro do quarto. Eu fui me escondendo do carro. Me joguei no chão com ela, quando começou os pipocos. Aí quando eu vi que acalmou, foi que eu vi o estrondo aí, foi ver esse carro aí destruindo o meu muro. Eu gritei meu sogro, aí todo mundo tá tudo bem com ele. O importante é que ele tá vivo, né? Com certeza. O importante é que, graças a Deus, por pouco, né, ninguém se machucou, né? Porque é por pouco mesmo, porque quase entra na sala da casa da senhora. O tempo todo aqui, ó, sobe e desce a minha mãe, vou para casa de minha avó, vou para casa de minha avó. Essa agonia toda aí. Entendeu? Meu pai sempre fala, não fica aqui, porque já teve a queda no outro carro que caiu, a gente já fica assustado. Aí, né? É o quê? A Kombi, tem uma Kombi que caiu. Já uma Kombi? Foi. A Kombi. Diante disso, qual é o apelo que vocês fazem? Porque não é a primeira vez que isso acontece aqui. Eu peço que eles possam olhar pra gente, né? Botar um piquete ali, sei lá, alguma sinalização, porque aqui é escada, ali é pista, os caras descem correndo. O negócio as pessoas estão subindo aqui, meu filho mesmo fica brincando aqui. Eu falo, fica dentro de casa, mas é complicado. É isso, os moradores estão pedindo, né, para que de repente a prefeitura coloque uma mureta, um piquete na ladeira, na parte de cima, para evitar realmente aí que os carros desçam. Sem mostrar o rosto, minha amiga, é isso que a senhora estava me explicando, que a preocupação é esses carros acabarem atingindo alguém. A minha preocupação é porque eu tenho filhos em casa e a gente vou levar as crianças para a escola e já é a terceira vez que cai carro aqui, moto também, que já teve fuga de moto aqui também. E a gente quer que eles coloquem um piquete ou qualquer coisa que nos proteja, né, na descida da escada, para nossa proteção e de outras pessoas também, né? Ali tem uma senhora aqui, ela tem problemas de locomoção, que ela tem uma deficiência na perna, ela não vai poder passar debaixo desse carro e eles demoram para fazer a retirada dos carros. O problema também é esse. Além de tudo, eles demoram para fazer a retirada dos carros. É isso, obrigada, viu? É isso, a moradora está aqui dizendo que é uma dificuldade para quem mora aqui por causa desses acidentes que acabam acontecendo, está pedindo uma mureta, uma contenção e também, claro, isso que a moradora já adiantou, o carro vai demorar para ser retirado daqui. Na outra vez que aconteceu, foram precisos aí 3 guinchos, para um guincho segurar o outro, já que aqui, como a gente está falando, é uma área de ladeira, né? Não desce carro, somente acesso a pé, de pedestre, então a gente está acompanhando essa situação aqui dos moradores, do carro também, mas a gente também está aqui com a atenção voltada para a polícia, que segue na mata, os policiais seguem fazendo esse trabalho de forma incansável para conseguir localizar o quanto antes esses criminosos que estavam nesta ocorrência, que trocaram tiros, que tentaram matar os policiais e que acabaram aí fugindo e se escondendo nesta área de mata aqui na Rua do Brito, como é conhecido aqui em Águas Claras. Ali a gente já vê uma avenida principal, né? Mais à frente, ali é a Avenida 2 de Julho também, que dá acesso a Águas Claras, que dá acesso a Cajazeiras, é uma avenida principal e aqui então a gente está mostrando esta área de mata onde criminosos seguem escondidos e claro, Alex, que a gente vai seguir também acompanhando aí o desenrolar de toda esta ocorrência e vai trazer atualizações deste caso aqui no Aratu 24 horas. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 horas. Dani, valeu, agradeço a Ramidifan aí, viu? Agora, é fácil de resolver isso aí. É só pegar bate-pneu, né? Aquele bloco de concreto, colocar ali, no momento que acaba o asfalto e que vai começar a escadaria, coloca ali, porque não tem mais acidente. Mesmo que um ladrão venha, um bandido venha com um carro em alta velocidade, como foi o caso aí que a polícia está investigando, e ultrapasse, né, esse limite do asfalto, o carro não vai cair na casa dos outros. Aí você veja, pô, é uma pedra de concreto, será que não tem como colocar ali? Agora tem que acionar também a prefeitura, né não? Porque se não acionar não vai. Eu fico pensando como é que tira um carro desse daí, ó, aí, ó.
ficou suspenso. Imagina o susto também, mas ele praticamente ô Dadá, foi o terceiro que eu vi aí na reportagem. Teve um carro menor, uma Kombi e esse aí. Então ele já está quase acostumado, viu? Agora eu quero chamar a atenção aqui para a imagem do meu amigo Rami de Fã. Procura aí, vai, Gabi, procura aí. A imagem é linda. No meio do carro, gente, a sensibilidade do Rami de Fã, mostrando justamente o momento ali, ó. É mais pro finalzinho. Procura, vai achar. Eu quero mostrar aqui o trabalho dele, quero honrar meu colega. É o momento que ele mostra ali, uma imagem linda, rapaz. O momento que a borboleta pousou. Pode passar no ar, Gabi, vai. Passa aí. O momento que a borboleta pousou, justamente... Tá achando não, é? Olha aí. Pronto. Pera aí. Deixa o senhor passar. Passa aí, meu tio. Vá, passa aí. Pronto. Passou. Enquanto o senhor passa, a Gabriel procura. Pronto. Ó, me dê a imagem já. Já eu mostro pra você de casa. Aí, pronto. Achou. Pronto. Ó, o Rami de Fã. Rapaz, tu é o cara. Vixe, velho. Cadê a borboleta? Volta um pouquinho. Bota um pouquinho. Ó aí. Ó que coisa linda, rapaz. Hein? Não tem como não ver Deus e a esperança no meio desse caos todo, não é não? Ó lá. Pronto. Começar então a nossa manhã com essa imagem bonita. Parabéns, viu, Rami? A Polícia Civil investiga a morte de um homem que morreu, obviamente, quando foi baleado dentro de um edifício em Nazaré. Informações iniciais indicam que 2 homens tentaram invadir o apartamento de um guarda portuário e ele reagiu. Uma moradora contesta essa versão, viu? Veja aí na matéria de Vitor Castro na tela do Povo. Rodou. A gente fala aqui da Ladeira da Palma, no bairro de Nazaré, onde 2 homens foram baleados. A gente tem a informação de que esses 2 homens tentaram invadir a casa de um rapaz que trabalha como guarda portuário. Ele tinha uma arma, acabou disparando contra esses 2 homens. Perícia aqui no local, Polícia Civil no local. Um desses homens foi socorrido para o Hospital Geral do Estado e o outro, ele recebeu uma grande quantidade de tiros na cabeça e acabou não resistindo. O corpo está aqui. Perícia técnica chegando ainda no local para fazer a remoção. Aqui agora a gente tem os policiais no local, agentes da Polícia Civil também. A informação que a gente tem é que esse homem, que era... 2 homens tentaram invadir a casa desse agente, que era um guarda portuário, que tinha provavelmente o porte de arma e acabou aí reagindo a essa tentativa de invasão. Um homem foi baleado com vários tiros na cabeça, o outro foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado. Agora a gente tem aqui a chegada do carro da perícia técnica, né, das equipes do Departamento de Polícia Técnica, o Rabecão, para fazer a remoção desse corpo que está aqui nesse edifício, o edifício Carolina, no bairro de Nazaré. População aqui no local também, observando o que está acontecendo, agentes da Polícia Militar, os moradores, né, claro, tentando entender o que aconteceu, essa situação que aconteceu logo no início da manhã. Essa situação foi registrada na Ladeira da Palma, no bairro de Nazaré. Aí a gente tem imagens desse rapaz que teria, né, de acordo com as informações da Polícia Militar, ele teria tentado adentrar o edifício Carolina, e acabou sendo alvejado por um rapaz que atua como agente portuário, que provavelmente tem o porte de armas aí, ou não, também é uma informação que tem que ser apurada ainda pela Polícia Civil. De acordo com a Polícia Militar, policiais da 2ª Companhia Independente foram acionados para averiguar essa informação de tiros aqui na Ladeira da Palma, em Nazaré. Assim que eles chegaram, eles encontraram um indivíduo que efetuou os disparos, que informou que os mesmos foram surpreendidos. Ele foi para casa da mãe dele, veio buscar ele. Ele pegou, foi pra casa da mãe dele, ele deixou a mãe no ponto e veio pra casa, porque ele tem um lava-jato no São Bento. Aí, eu tava na casa de minha mãe, disse que mataram ele 4 e pouca da manhã, que é o horário que a mãe dele vai trabalhar, que a mãe dele trabalha um pouco longe e ela mora aqui. A mãe dele veio pra casa. Aí eu fiquei sabendo da notícia que ele morreu. Matou ele por quê? Por qual motivo matou ele? Ele fez o quê? Eu quero só saber isso. Ele não tinha como arrombar, porque até então meu irmão também estava em casa, a gente era morador daí, entendeu? Se ele quisesse a chave, ele ia me pedir ou me ligar, porque não tem chamada nenhuma dele aqui no meu celular, entendeu? Ele iria me ligar para pedir a chave, entendeu? Mas eu acredito que ele não entrou aí para arrombar, não entrou para arrombar realmente, né? Porque a gente era morador, não tinha como a gente invadir um lugar que a gente morava, né?
Pois é, a polícia vai investigar a partir de agora esse caso aí. Teve um camarada que ficou danado aí comigo quando eu disse, não entre na casa dos outros sem autorização. Tu lembra disso, Tadá? Não quero tocar nesse moído. Não quero tocar nesse moído, mas a polícia vai investigar a partir de agora esse crime, né? Existe essa suspeita, a família está contestando que ele foi até o local para arrombar o imóvel. E isso agora vai ficar a cargo aí da Polícia Civil da Bahia, os trabalhos também da Polícia Técnica do nosso estado. Mas deixa eu aliviar um pouquinho aqui, bora dar um respiro? Interagiu comigo? Mandou tua mensagem? Se você mandou, eu vou ler agora, nesse exato momento. Deixa eu ir pro telão do povo, cadê? Josué Oliveira, bom dia Pernambuco, você já é baiano, meu amigo. Obrigado, viu, Josué? Bom dia pra você também. Aqui, ó, eita danou-se. Quero parabenizar esse belíssimo apresentador pernambucano, Alex Silvestre. Assisto todos os dias seu programa. Botaram aqui logo o print. Aqui, ó. Eu tô aqui embaixo. Obrigado, viu? Isso aqui foi Dona Mari, eu acho, não foi? Cadê? Aqui é a Patrícia, tá assistindo aqui, ó. Dá pra ver a Patrícia assistindo no cantinho? Perto do A24 aqui, ó. Olá, Patrícia. Cheiro, viu, Patrícia? Obrigado aí pela audiência, por todo o carinho, tá? E eu quero também, vem aqui pra mim, mandar os parabéns pra Graça Falcão, a mãe da nossa Camila Falcão, a nossa editora de texto. Um cheiro pra senhora, não perde o nosso programa, ó. Um beijo, que Papai do Céu te dê muita saúde, muitas bênçãos, tá? Cadê? Salva de palmas, parabéns pra você, hein, cabeleira? Bota aí pra Dona Graça Falcão, parabéns, viu? Muitos anos de vida. Como é que é, Dadá? Como é que é? Rafael, o que é que tem? O que é que tem, Rafa? Ô, gente, parabéns, Rafa. Rafa tá completando o ano também, parabéns. Rapaz, ó, eu vou dizer uma coisa, viu? Desculpa aí que nasceu outro mês, mas os de agosto, a gente é fera, né não? Leonino Nato, ó. Ó, deixa eu seguir aqui com o nosso programa. Mentira, tô brincando. Todo mundo vale aí ser honrado. Ó, segue até 7h30 aí o nosso programa, o Aratu 24 horas, com muita informação e prestação de serviço, tá? Mas o que eu queria falar era outra coisa, que segue até o próximo domingo a programação comemorativa do jubileu dos 280 anos da chegada da imagem do Senhor do Bonfim na Bahia. A Colina Sagrada será palco de ações religiosas, culturais e apresentações musicais. A imagem, que veio de Setúbal, em Portugal, ficará exposta para visitação até o dia 10 de agosto, quando acontece a missa campal, que será presidida pelo cardeal europeu, viu? Dom Américo Manuel Alves Aguiar, e celebrada pelo cardeal arcebispo primaz do Brasil, o Dom Sérgio da Rocha. A novena deste ano, viu, gente, será celebrada aí em janeiro. Teve inclusive, foi celebrada, né? Teve inclusive aí, ó que imagem bonita, tá vendo? O tema de hoje, o tema da celebração é Amado Jesus, está todo mundo falando um ponto aqui. Amado Jesus, Senhor do Bonfim, nossa esperança há 280 anos entre nós, em alusão aí ao jubileu da esperança convocado pelo Papa Francisco, que morreu em abril deste ano. Esta será a 16ª vez que a missa original do Senhor do Bonfim sairá do altar da Basílica do Santuário e ficará exposta aí para a veneração dos fiéis. E com essa belíssima imagem, eu vou então para um rápido intervalo e já estou de volta com o seu Aratu 24 horas. Não sai daí não. Já de volta, Salvador e mais 12 cidades aqui do nosso interior da Bahia terão um serviço de abastecimento de água suspenso nesta terça-feira. O Wendel Muniz chega com mais detalhes pra gente. Exatamente, Alex. Muito bom dia para você, muito bom dia para quem está assistindo o Aratu 24 horas. Essa é a informação. O serviço de água aí será interrompido na manhã desta terça-feira, a partir das 3 horas da manhã, logo nas primeiras horas, para uma grande operação que vai acontecer dentro da Embasa. Segundo a Embasa, alguns municípios, além de Salvador, serão afetados, que serão Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus, parte aí de São Sebastião do Passé, Santo Amaro,
Jaubara, Terra Nova, Coração de Maria, Conceição do Jacuípe e Amélia Rodrigues. Dentro dessa grande operação aí, são 500 funcionários envolvidos, divididos em 50 equipes para poder dar conta aí de todo esse procedimento, de toda essa operação, que tem aí previsão de terminar na própria terça-feira, no final da noite aí, mas tem 48 horas aí para o restabelecimento do serviço. Eu volto com você aí no estúdio, Alex. Obrigado, Rasta. E aí fica a dica, viu? Você já coloca aí a sua caixa d'água, o seu reservatório para poder encher e não ficar sem água. Eu vou para um rápido intervalo com essa imagem aqui, ó. Me dá aí nosso forte mais uma vez. Já tô de volta com o seu Aratu 24 horas. Já de volta, vamos falar de um assunto sério agora, o Agosto Lilás, que é o mês dedicado ao combate e alerta à violência contra a mulher. Uma ação promove atendimento gratuito durante todo o mês de agosto às mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade, viu? Os acolhimentos serão feitos virtualmente por uma psicóloga clínica e os agendamentos devem ser feitos pelo Instagram, @psi_paulamarques, @PSI Paula Marques. Lembrando a você, mulher, vítima de violência, seja ela física, psicológica, estamos falando aqui de um crime. Denuncie, busque ajuda por meio da Central de Atendimento à Mulher. O telefone é 180-180. Você também pode procurar a Casa da Mulher Brasileira ou a Delegacia da Mulher. Você não está sozinha. É importante que se diga isso, apesar de muitas falhas, tanto da polícia quanto do nosso judiciário. É importante que se denuncie e em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, viu? O Aratu 24 horas desta segunda-feira vai ficando por aqui. Obrigado por sua audiência, minha Bahia. Amanhã estamos de volta às 6 da manhã. Logo mais, às 11 horas, tem o 01 da Bahia. Alô, Juca, com Marcelo Castro. À noite você acompanha as últimas notícias de hoje do Aratu Agora, às 6h30 da noite, com Murilo Vilas Boas. E na sequência tem Aratu Notícias com Pablo Reis. Até amanhã. Fique agora com a programação nacional do seu SBT. Tchau, tchau.